Galera, vamos assistir um vídeo dessa moça aí. Eu acredito que esse é o vídeo que eu mais ouvi de mulher, assim, falando besteira sobre a comunidade Red. Vamos assistir. Vamos para mais um Verdades Difíceis de Engolir sobre Red Pill. Red Pill nada mais é que um incel. Fim do vídeo. Brincadeira, vamos lá. Maria Clara, pelo amor de Deus, Red Pill é um termo que empodera os homens, não tem nada a ver com incel. Se acredita mesmo nisso. De verdade. Na década de 90 foram criadas comunidades incel, que é o celibatário involuntário, que eram homens que não conseguiam mulheres. E eles resolveram fazer uma comunidade para meio que se abraçar e discutir sobre isso. Só que isso começou a fugir do controle, porque no meio foi começado a permitir muita misoginia e qualquer tipo de discurso de ódio não era barrado. E aí, por que eu tô falando disso? Dentro desse grupo foram começados a criar termos porque para eles tinham expandido a cabeça sobre a sociedade. E quais foram os termos que eles começaram a usar? Red Pill, Blue Pill, Sigma, Beta. Não, são grupos completamente diferentes. Tá, foi só uma terminologia ali que quem criou ali foi a mesma galera. Enfim, né? O que isso significa? Se foi criado pelo mesmo grupo, todos têm a mesma base de ideologia. O cara que tá indo em podcast se autodenominando Red Pill só tá sendo um incel um pouquinho mais burro. Não que incel seja inteligente, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Ele é um cara que ele ainda não chegou a estourar o limite da raiva dele e saiu matando um monte de criança em escola. E a gente tem que lembrar que isso tem relação também, porque a gente sabe que um monte de massacre lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também foram realizados por esse tipo de comunidade. Porém, por que parece tão agradável assim essa comunidade Red Pill pros homens? Porque tem muito homem que tá com a autoestima muito ferida. E esses grupos são acalentadores porque eles fazem essas pessoas se sentirem não tão sozinhas assim. Tem uma identidade ali. Eles são, sim, muito... Como que eu posso dizer? Brilha os olhos para eles. Verem um grupo que está sendo tão bem receptivo e que tem tanto a mostrar que eles têm identidade ali dentro. Eles se identificam ali. Então, às vezes, o cara tá com a autoestima muito baixa. Ele não consegue realmente pegar ninguém. Ele não está bem. E ele acha um grupo que passa pelas mesmas coisas que ele. Logo, ele vai se sentir em casa. Só que o problema é esses extremos dentro desses grupos. Na verdade, esse grupo inteiro é um problema, né? Um pezinho na porta de entrada para você virar um maluco. Mas as pessoas vão continuar defendendo com unhas e dentes porque é o grupo que elas se identificam. Por mais que seja um grupo de ódio. Quando a gente começa a estudar cada um desses termos, a gente vê que sempre é um erro as mulheres estarem mais empoderadas, porque nisso os homens vão deixar de ter elas como propriedade. Quem discorda disso só tá tentando proteger a própria fragilidade, porque embasamento na sua defesa não tem. Nem científico, nem nada. A gente sabe que o cara mesmo que criou o termo alfa arrependeu de ter falado isso porque ele disse que não funciona. Nem preciso falar da desumanização da mulher, né? Tá, eu falei com vocês. Logo no começo aí, quando ela fala que o Red Pill é um incel, eu já dei uma risadinha assim de lado, né? Enfim, vamos lá então, galera. Olha, quem fez um vídeo muito bom esses dias aí, sugiro até que vocês assistam, é o Shed boliviano lá, o Miguel, o careca do Atitude Alpha. Ele fez um vídeo bastante interessante falando sobre as origens, né, da Red Pill, do compilado de conhecimentos ali do Rollo Tomassi, né, que ele foi um dos percussores, querendo ou não, um dos criadores desse termo, né. E ele define a Red Pill como sendo uma praxeologia. O que é uma praxeologia? É um compilado ali de conhecimentos que procura explicar o porquê do comportamento humano, no caso, né, do comportamento feminino. Ele foi criado para essa finalidade, para o homem saber o porquê que as mulheres se comportam do jeito que elas se comportam e se desplugar do que seria da Matrix. O que seria a Matrix? O conceito inicial do homem não desperto, né, que a mídia coloca na cabeça dele, de achar que que as mulheres valorizam o amor romântico, né, valorizam a provisão o beta provedor, não é isso? Quando na verdade não é isso que acontece. Elas querem um cara que por algum motivo elas veem a figura de liderança e que praticam nelas, né, fortes emoções, vamos dizer assim, o parquinho de diversões. É basicamente isso, se eu pudesse resumir o que seria Red Pill. Ela fala aí, né, na década de 90 dos grupos que foram criados, dos incels e tal, e isso até que tem sim uma certa verdade, só que, porra, associar
Red Pill, com massacres que tá acontecendo nas escolas. Puta merda, que viajada. Eu acredito que ela viu o vídeo daquela tal de Caroline Sardá lá, né? Carolina Sardá, não sei o nome dela direito. Tá tatuada lá, com os olhos meio de peixe morto, sabe? Aquela que tá com cara de sono no Inteligência Limitada lá, né? Que foi junto com aquela loira lá debater contra o Júnior e o Ricardo Tomé. Acredito que ela pegou essa informação e jogou aí no ventilador, né? Essa moça do vídeo, bonitinha, mas red flag, não é isso? Tá com um brinco de boi aí no nariz e a franjinha pai ausente, não é isso? O corte de cabelo do pai ausente. E tá aí falando esse monte de idiotices. Eu já disse aqui várias vezes e eu acredito que os outros criadores do conteúdo red também disseram. O conteúdo tá aí, a pessoa escuta, lê, vê os vídeos dos criadores de conteúdo e ela faz o que ela quiser com aquilo, né? Claro, extremistas não existem, mas não existe extremistas também no movimento feminista. Então, assim, não vejo aí o porquê dela tá falando muito sobre isso. Ainda mais porque ela não estudou o assunto, pô. É claro isso, é visível que não conseguiu estudar o assunto, né? Realmente, uma grande parcela de homens é complicado, cara, arrumar uma mulher realmente, sim, hoje. Mas o conteúdo Red Pill ali, o que a gente fala pro cara, não é pro cara ficar com raiva das mulheres porque ele não consegue ficar com uma mulher. A gente simplesmente diz pro cara por que aquilo acontece, pro cara estar ciente, não é isso, das frias onde ele poderia entrar e parar de perder tempo com mulheres que não vão dar moral para ele e procurar se desenvolver como homem, pô. No final, galera, o conteúdo Red Pill é simplesmente a verdade do comportamento feminino, a Red dos relacionamentos e o desenvolvimento que os coaches, né? Coach é uma palavra um pouco assim, eu não gosto de usar, mas os canais, os criadores de conteúdo, né? Pregam, né? Os canais do desenvolvimento pessoal do conteúdo Red pregam é o desenvolvimento intelectual e financeiro do homem, inteligência emocional. Esse é o único objetivo. É criar homens mais fortes e menos emocionalmente dependentes de mulher, entendeu? Eu acredito que é isso, não tem muito mais o que fazer. É claro, as mulheres vêm assim, elas entram de gaiato na história, né? Não sabem muito bem o que estão falando, e é lógico que elas vão martelar contra, porque, como eu disse várias vezes aqui nesse canal, esse tipo de conteúdo vai frontalmente contra o que elas querem, pô. Que é o quê, né? Se passar ali por boas moças, né? Mulheres que estão a fim de arrumar um marido legal, um cara legal para passar a vida, quando na verdade elas só querem ali sugar o cara, né? É claro, as mulheres que atacam esse conteúdo assim, sem nem olhar, porque existem algumas ali que ainda fazem, né? Falam, não, pô, não tem nada a ver. Eles só falam mal de mulher que realmente é mau caráter, enfim, tem de tudo quanto há, essa é que é a verdade. Existem as conservadias, né, as camaleoas que falam uma coisa e fazem outra, mas isso é parte do jogo, né? O conteúdo Red Pill ensina o homem realmente a ver essas red flags, né? Então, o cara cai se ele quiser. E não adianta ficar fazendo esse tipo de vídeo, porque para cada mulher que fala uma mentira dessas, existem aí vários canais na internet de gente sensata que desmentem o que ela tá falando. Pro cara que é Blue Pill, realmente, ele vai acreditar na moça, pô, ainda mais a mocinha bonitinha ali e tal, falando aquele tipo de coisa, falando que não, as mulheres são excelentes, são boas companheiras, são parceiras, escutam o homem, tá lá com ele nas dificuldades, só que quando o cara pisca o olho e olha para a vida real, ele vê que não é isso e vai atrás do conteúdo. Então, assim, querendo ou não, elas estão fazendo propaganda pra gente. Eu gosto muito quando aparece esse tipo de vídeo assim, porque vocês clicam mesmo, assistem, e a galera nova também, bicho. Então, eu agradeço a ela aí no fim das contas. Aí vem com esse shaming básico aí, pô, de falar que é grupo de ódio contra mulher e tal. Cara, bobagem. Nenhum cara que segue, né, o que o conteúdo diz, o que os produtores de conteúdo Red Pill dizem, vão ficar correndo atrás de mulher para ficar fazendo maldade ou, sei lá, cometer algum tipo de ato perigoso contra as mulheres, nada disso. O que eles vão fazer é simplesmente olhar a garota ali e ver, tá, essa é a mulher que existe hoje na minha geração, ok, tô fora. Só isso, o cara vai sair do jogo,
de boa, viver a vida dele em paz, mas não é isso que elas querem, né? E infelizmente, galera, eu acho que vem chumbo grosso por aí, cara. E eu confesso que eu não esperava ver essa associação de Red Pillars, MGTOWs, Alpha, Beta, essa gíria toda, essa rotulada toda, com um massacre em escolas. E eu sou obrigado a concordar que realmente eles vão pegar muito nessa peça aí. Inclusive hoje eu estava vendo um vídeo do Lula, eu fui obrigado a escutar ele falando que esse lance de massacre que está acontecendo nas escolas é culpa dos games, olha só. Culpa dos games, da Red Pill, e não é culpa das pessoas que cometem esse tipo de ato, né? Então, vocês estão vendo aí como é que a coisa se encaminha, né? O lance dos jogos. Isso é uma tecla que eles batem há muito tempo, concorda, né? Aliás, se tiver alguém aqui desse canal que é gamer que votou no Lula, deixa aí a opinião de vocês, do que vocês estão achando das falas dele. Vamos aí continuar remando contra a maré para desmentir, né? Qualquer que seja o servidor público que se meter a falar bobagem, e moças como essa daí que não sabem o que estão falando. É isso, valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.